É isso. Olha só, gente, tá na hora do Bom Dia, Doutor. Paulinho, hoje a gente vai falar sobre coluna vertebral, né? Porque a coluna é uma das estruturas mais importantes do nosso corpo, que desempenha um papel essencial no suporte, na mobilidade e na proteção da medula espinhal, né? E lesões nessa região podem ser extremamente prejudiciais à qualidade de vida e exigem cuidados imediatos. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um médico especialista, Exatamente, né? a gente vai conversar com o neurocirurgião, o doutor Marco Moscatelli, que vai falar para a gente sobre essas lesões na coluna, né, doutor? Muito bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente no Bom Dia RN. Primeiro, queria perguntar ao senhor quais são, assim, o que é que pode levar uma pessoa a ter uma lesão na coluna? Tudo bem? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Hugo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma lesão na coluna, ela pode ser causada por diversos fatores, né? Principalmente genético. São causas de lesões na coluna, como hérnia de disco ou escorregamentos de vértebras da coluna. Temos os acidentes, né? Hoje em dia, nós estamos perto do verão, estamos acabando o verão, mas esse tema é um tema interessante para ser falado. São as lesões em praia, mergulhos em piscinas, lesões que podem causar traumas na nossa coluna cervical, principalmente acidentes automobilísticos, quedas de altura, quedas da própria altura em idosos também é muito importante, né? Doutor, a gente estava inclusive mostrando aqui uma matéria sobre o número de afogamentos que aumentou durante esse período, principalmente em janeiro. E aí, realmente, essa questão da fratura da coluna ou de alguma lesão pode influenciar na questão do afogamento? Isso, pode sim, porque a lesão na coluna cervical, que seriam os mergulhos em água rasa, são comuns, principalmente em homens. Tá? 90% de quem se acidenta é homem, em torno da média de 23 anos de idade, né? E é interessante a gente contar isso, né? Porque no verão o pessoal se empolga um pouco mais na praia, toma uma bebida alcoólica ou na beira da piscina, um churrasco, e 50% desses acidentes de trauma cervical estão associados à bebida alcoólica em excesso. O pessoal bebe e vai para mergulhar, não vê se a água está funda, se a água está rasa, e os afogamentos. Porque afogamento com trauma na coluna, o que tem a ver isso, né? Uma coisa com a outra. Quando você lesa a medula, a coluna cervical, principalmente a coluna cervical mais alta, né, ou até a coluna cervical num contexto geral, você perde os movimentos do braço, você perde os movimentos da perna. Então você não consegue nadar, você não consegue tentar se salvar até mesmo no raso. Então muitas pessoas podem ter esse afogamento na parte rasa, né? Você não consegue se salvar, você fica com o rosto dentro da água e pode acabar se afogando, né? Doutor, o senhor falou aí de algumas situações, como afogamento, acidentes, mas e aquelas situações mais silenciosas? Existem alguns sintomas que as pessoas podem perceber que podem estar com algum tipo de lesão na coluna? Sim. Os principais sintomas, né, são dor tanto na coluna cervical, na coluna torácica, na coluna lombar, que são as três colunas, né, principais partes da nossa coluna, e radiações, né, como choques nas mãos, dormências nos braços, choques nas pernas, dormências nas pernas também, perda de força numa mão, num braço, numa perna, perda de movimento também é importante, você não consegue mais fazer aquele movimento na mão, no braço, na perna. Então, são os principais sintomas que a gente tem que fica de alerta, né? Estão chegando perguntas aqui dos nossos telespectadores e tem uma que está querendo saber mais detalhes sobre a questão da hérnia de disco e se ela pode ser tratada sem a intervenção cirúrgica. O que é um medo para muita sim. gente, né, também. Muita gente tem medo, não sei se é um mito também de dizer, vou fazer uma cirurgia na coluna, todo mundo já fica aí com muito medo. Com certeza absoluta. A primeira coisa, a cirurgia na coluna, ela tem um mito muito grande do passado, né, em que as cirurgias, como toda tecnologia, né, elas tinham cirurgias grandes, cirurgias com acesso muito invasivo, você afastava muito as musculaturas, retornos ao trabalho eram ruins, e como você demorava muito para tratar, o resultado não era tão bom, né? Então, 80% dos casos, vale ressaltar que 80% até 90% dos casos de hérnias de disco são tratamentos não cirúrgicos. Tá? Então, a gente trata com fisioterapia, fortalecimento, alongamento. Então, fica a minha dica já de cara. Não tenha medo de hérnia de disco. 90%, 9 em cada 10 pessoas, ela não precisa de cirurgia.
ela precisa de um bom fisioterapeuta, de um bom profissional da área de educação física, né? E quanto a esse mito, né, da cirurgia da coluna, hoje em dia nós temos técnicas muito menos invasivas e nós tratamos precocemente. Antigamente era, espera 6 meses. Se não melhorar em 6 meses, 1 ano, você opera. E já passou o tempo cirúrgico, né? Já passou o tempo de uma boa melhora desse paciente. Então, tem tempos específicos para cada patologia, para cada fase da doença, e tem cirurgias que a gente tem que fazer de urgência, como você mesmo me perguntou sobre sintomas. Perda de força no pé, perda de força na perna, isso é urgência. Então, perdeu força, é urgência, tem que operar, entendeu? Queria perguntar também, aproveitando, sobre outra situação que a gente escuta muito, né, das pessoas dizendo, eu tenho um problema na coluna, não vou para a academia, não posso fazer isso, não posso pegar peso, enfim. Existe realmente isso? As pessoas, ou elas precisam de fato encontrar algum tipo de atividade que elas possam fazer e algumas atividades realmente não podem ser feitas? Ótimo, excelente, né? Eu tenho o mito da academia, o mito do crossfit, o mito do beach tennis, não posso fazer. Isso é outro mito, tá? Tem vários trabalhos que dizem que quem tem dor na coluna e faz atividade física, e quem tem dor na coluna e não faz atividade física, quem faz atividade física melhora muito mais rápido do que quem ficou só na cama, ou só sentado, ou só caminhando perto de casa ali. Então, hoje em dia a gente individualiza o tratamento dos nossos pacientes. Cada paciente tem uma doença, cada paciente tem um estilo de vida, um é mais sedentário, outro é mais atleta. Hoje a gente trata vários atletas no Brasil que vêm aqui para Natal ou estão aqui em Natal, né, como o nosso querido Patrício Pitbull. Nós operamos ele aqui em Natal, voltou e foi campeão mundial de novo. Então, nós temos triatletas, kitesurfistas que operaram e retornaram a fazer a sua prática de atividade física. Temos pessoal que corre, o pessoal do crossfit, certo? Tem bastante gente que a gente trata e volta a ter uma vida completamente normal. Doutor, estão chegando mais perguntas aqui e tem uma pergunta sobre a famosa dor na lombar. O que acaba desencadeando essas dores e como fazer o tratamento? Perfeito. A principal causa de dor lombar, por incrível que pareça, não é a hérnia de disco. Tá? A principal causa é lesão muscular, lesão ligamentar e até o próprio sedentarismo. Né? O próprio sedentarismo faz com que as estruturas em volta da nossa coluna não sustentem essa coluna. Né? O famoso core, né? Os 32 pares de músculos que envolvem, né, o nosso coluna, a parte abdominal, glútea, coxas, né, bem grosseiramente dizendo. Então, outras causas são a hérnia de disco, outras causas são os escorregamentos de desgaste da coluna, da parte até genética que influencia nisso. Sobrecarga, se abaixar errado, uma lesão ligamentar. Então, algumas dessas causas, mas as principais são lesão muscular e hérnia de disco. Doutor, a gente viu um caso recente, que foi assunto inclusive em todo o país, de um paranaense, o Pedro Marques, de 24 anos. Ele, depois de sentir fortes dores na nuca, ele procurou atendimento médico e ele perdeu os movimentos, né, do corpo, né, do pescoço para baixo durante esse atendimento. O que é que pode ter acontecido numa situação como essa? É comum as pessoas chegarem num atendimento com uma dor na nuca, por exemplo, e acabar perdendo esses movimentos? Muito engraçado, muito comum, é muito bom você ter me falado sobre isso. É raríssimo esse caso desse paciente do Sul, né? Nós tivemos aqui em Natal, quando eu cheguei, né? Eu sou paulistano, mas eu moro aqui já há 11 anos, então me considero potiguar. Há mais ou menos uns 9 anos eu estava no hospital e me chamaram de urgência, falou: Marcos, chegou um paciente que está com alguns tipos de sintoma. Ele chegou com uma dor cervical e está evoluindo para formigamento na mão. Quando nós fomos avaliá-lo, na tomografia, nós já identificamos que tinha uma lesão, que seria um hematoma extradural, que é um sangramento na coluna cervical entre o osso e a medula. E esse sangramento é um sangramento espontâneo, muitas das vezes. Tá? E ele é raríssimo. Eu vi 2 vezes na minha vida, uma foi na minha formação e uma foi aqui há 9 anos atrás. E ele teve problemas de sequela? Graças a Deus, não. Por quê? Porque a gente estava no hospital, ele chegou, foi feito o diagnóstico, uma situação, Lucas, muito rápido,
Nós conseguimos intervir cirurgicamente em menos de 5, 6 horas, ele estava operado. Né? Então, esse diagnóstico tem que ficar na cabeça do cirurgião, do clínico, que são os hematomas extradurais, cervicais e torácicos espontâneos. Por ser uma doença rara, quem não intervém rapidamente fica a sequela, o paciente provavelmente fica com déficit no braço, com déficit na perna, e por um diagnóstico que é raro. Então, quem não consegue esse diagnóstico não é porque não sabe, não é porque está deixando enrolando, etc. Porque não tem o conhecimento da doença realmente, que é muito rara. Temos mais perguntas aqui. Estamos retornando às aulas, né? E é um assunto polêmico. A questão da mochila nas costas. Quais os riscos para os estudantes? Não só nas costas, mas aquela mochila também que os alunos costumam usar só de um lado, né? As próprias bolsas também. Muitas mulheres costumam usar bolsa, né? Bolsas pesadas, cheias de coisa ali para passar o dia. Isso pode interferir nas dores na coluna? Com certeza pode, né? Até estava falando com meu filho mais velho, o Bernardo, até com o Nicolas, e falei, vocês vão segurar essas mochilas, né? Porque eles querem já ser mais descolado, colocar uma mochila no ombro, ele tem 8 anos, o mais velho. E aí eu falei, não tem condição de você já, com uma estrutura óssea, né, muito não preparada, você sair de uma mochila de chão com rodinha para uma mochila já nas costas, que levam vários livros, levam cadernos, levam estojos, muitas vezes pesam até 5 quilos, o menino pesa 30 e a mochila pesa 5, então é totalmente desproporcional. Mochila em um ombro ainda é pior, porque você joga as estruturas da coluna para um lado, você força uma curvatura que não é a curvatura original e acaba causando lesões, retificações na coluna. Então, eu sempre oriento, quanto mais tempo você conseguir manter seu filho com aquelas mochilas de chão, de rodinha, ele quer levar uma mochila nas costas, faz que nem eu fiz. Falei, Bernardo, vou te dar uma mochilinha pequenininha, você leva a sua chuteira, você leva a sua camiseta, você leva um brinquedo, coisas leves, né, para ser descolado, a mochilinha nas costas, ok. E o restante, livros, coisas pesadas, leve no chão, porque senão vai ser prejudicial sim. Essas lesões mais comuns, digamos assim, né, o que a gente costuma escutar, dor na lombar, hérnia de disco, isso tem como evitar esse tipo de situação, assim, e a partir de alguma idade, já como o senhor falou aí, né, da gente já ficar alerta com as crianças, né, para tentar retardar ao máximo que ela use esse tipo de bolsa, mas de uma forma geral, a gente consegue evitar esse tipo de problema no futuro? Isso, a gente consegue evitar e tentar prevenir lesões, né? Muitas vezes o que? A genética, ela vai contra a gente, então a maioria das causas de lesões na coluna, de desgastes na coluna são genéticos. Então você já vem com essa carga genética e vai evoluir sua coluna ruim ao longo dessa vida e temos que fazer algo para poder parar um pouco essa progressão da doença. A primeira coisa é fortalecimento. Tá? Então, os nossos antepassados corriam, subiam em árvores, se abaixavam e fortaleciam o corpo. Então, fortalecimento na academia, fortalecimento num funcional, num beach tênis, num esporte, num crossfit válido. Muito alongamento, tá? Pós-treino. A outra coisa que nós podemos fazer é ter uma vida mais saudável, alimentação, não fumar, entendeu? Fumar também está associado a causas de dores na coluna. Temos mais perguntas aqui de uma telespectadora que fala que trabalha o dia inteiro em pé. Que dica você dá para ela? Porque, de fato, ela não pode deixar de ficar em pé porque trabalha o dia inteiro. E as mulheres ainda têm um agravante do salto alto, né? Muitas mulheres trabalham de salto alto o dia inteiro também. Inclusive, eu conheço algumas que não conseguem mais nem ficar sem o salto, de tão acostumadas que estão com aquela posição do pé. Isso também é bem prejudicial? Sim, ficar numa posição só é prejudicial. Nossas articulações foram feitas para movimento, né? Para ter movimento, a coluna foi feita para ter movimento. Então, se a gente passa muito tempo em pé, nossas articulações estão numa posição só, a parte vascular também está sendo prejudicada. Então, eu sempre recomendo, fica muito tempo sentado, levante-se a cada 30 minutos, dê uma volta, se obrigue. Eu me obrigo no meu consultório a receber muitas vezes o paciente na porta, vou chamar o paciente lá na recepção, que é mais longe, eu me obrigo a levantar para tomar uma água, para a gente não estar ficando só numa posição, né? Isso é realmente muito prejudicial.
Salto alto é outro ponto. Tem mulheres que estão tão acostumadas com o salto alto que vai começar a ter encurtamento muscular, encurtamento de tendão, né, de Aquiles, muda todo o balanço da coluna lombar, da pelve, da coluna cervical, é um contexto geral. Então, se eu mudo e retifico a minha lombar ou aumento a minha lordose, a minha cervical também aumenta a lordose. Se eu diminuo a lordose da coluna lombar, eu diminuo a lordose da cervical, então eu deixo essa coluna mais reta. O salto alto ele não é prejudicial se você usar em momentos específicos. Ah, eu vou numa festa. Poxa vida, vai, se você quer ficar mais bonita, coloque um salto alto. Agora, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ficar de salto alto o dia inteiro, realmente é prejudicial. Doutor, imagino que tem muita gente ainda questionando, né, depois da nossa entrevista, antes de a gente encerrar. Queria que o senhor desse algumas dicas para aquela pessoa que está em casa, mas o tempo é corrido, às vezes não consegue ir para uma academia, não consegue fazer um treino mais intenso, por exemplo. O que é que essa pessoa ela pode começar a fazer para começar essa educação de que ela precisa também olhar para a coluna dela? Qual o passo inicial? Perfeito. O interessante, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, eu lhe forneço o que há de melhor e você faz o que há de possível, né? Então, o que há de melhor seria ele ir para uma academia com um personal trainer bem dedicado e que saiba tratar de fortalecimento da sua coluna. Esse é o ponto mais importante. Se você fala, eu não consigo sair da minha casa porque eu tenho pouco tempo em casa. Existem hoje, com o avanço aí das nossas teleconsultas, até a nossa teleentrevista aqui, que foi fantástico, a gente consegue ter personal online. Então, muita gente faz esse personal online dentro de casa e te ajuda com as próprias coisas que você tem em casa a fazer o exercício mais guiado, né? Você fazer um agachamento, você compra ele meia dúzia de pesos que ele vai te orientar, elásticos, e ele consegue te dar um treino muito bom, fazer flexões, fazer uma prancha, fortalecer um core, um agachamento, um alongamento, né? Então, acordou de manhã, faz o seu alongamento, antes de dormir, faz seu alongamento novamente, faz seu fortalecimento pelo menos 3 vezes por semana, que é o que os trabalhos recomendam. Pelo menos 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, você já passa a ter perda, né, muscular, ter perda de rendimento. Então, acima de 3 vezes por semana, fazer algum exercício, nem que seja em casa. Doutor, deixa eu fazer só uma perguntinha. Enquanto você estava falando, Pergunte. Eu estalei o meu dedo, aí me veio essa dúvida. Fazer isso pode ser prejudicial para o nosso corpo? No pescoço, tem gente que gosta de fazer isso também. Que às vezes coluna, dá a aquela giradinha que a gente costuma relaxar, dar, né? para tentar relaxar. Fazer alguns estralos na mão, elas não são prejudiciais, né? Se você não ficar causando microlesões toda hora, todos os dias. Você fazer estralar o dedo uma vez ou outra, ok. Às vezes pode causar pequeninas fraturas, lesões de cartilagem. Os cirurgiões de mão aqui de Natal são mais especialistas na área. Agora, falando sobre a coluna, sobre estralar a coluna é comum. Até em alguns movimentos que nós vamos fazer, é comum ela estalar. Tá? Coluna lombar, coluna torácica, não é tão prejudicial você instalar. Essa lesão que o colega teve no sul, né, pode acontecer com um estalo de pescoço, ele pode causar um sangramento entre o osso e a nossa medula e a dura mater, certo? Outra coisa que pode causar estalar o pescoço, né? Claro que não é aquele estalo quando a gente está normal. Eu olhei para o lado, ele estalou, ok. Mas a gente muitas vezes força para causar o estalo. Existe uma vértebra, uma artéria que passa na parte posterior da vértebra, chamada artéria vertebral, né? Essa artéria vertebral, meu professor de inglês, né, meu antigo professor de inglês, ele teve uma lesão. Ele estralou o pescoço, ela dissecou, que é uma lesão dessa artéria, soltou um fragmento que foi para o cérebro, ele teve um AVC. Tá? Então, pode acontecer dissecções de artéria vertebral, causando trombose, causando AVC, né? Pode causar luxamentos, tá? Luxações de vértebra, se você não souber fazer. Então, quem quer fazer, vá para um fisioterapeuta. Existem manobras que você faz antes de instalar, para ver se o paciente tem e pode ser instalado. Aí sim ele tem a técnica propícia para fazer o movimento correto, treinado e executado da maneira correta. Doutor, agora eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu tenho mania de fazer isso no pescoço, mania mesmo, assim. Sei que não pode, mas
às vezes acaba sendo meio que natural fazer Tem esse que tipo se de policiar. movimento, inclusive Eu tenho de uma mania de segurar o fazer com os pescoço dedos. e fazer mesmo, assim, eu realmente a partir de agora eu vou tentar me policiar mais, viu? Com certeza. A cervical é uma coisa muito preciosa, né? Ela passa a estrutura que leva todas as informações do cérebro para o corpo, né? Então, tem que cuidar. E a única coisa que cuida dela são os músculos do pescoço. Então, treinar também numa academia, um fortalecimento de trapézio, né? A parte dorsal para poder fortalecer. É isso, doutor Marco, muito obrigado pelas informações, por essa entrevista, a nossa conversa também. Tenho certeza que ajudou muita gente também em casa a se policiar, como a gente aqui, né? Agora, a partir de agora, eu também vou me policiar mais. Doutor Marco Moscatelli, neurocirurgião, muito obrigado pelo Bom Dia, Doutor de hoje. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Muito obrigado, Hugo. Valeu, foi excelente. Obrigado. E conte com a gente. Valeu, doutor. Obrigado, viu? Até mais. A próxima. Tchau, tchau.